Tem outra pergunta aqui. Outra pergunta. Karen, não há osso entre a vestibular do germe permanente e o ligamento periodontal da raiz do dente descido, ou no desenho o germe ficou sobreposto à tábua óssea vestibular nessa região? Eu vou ler porque essa foi difícil, gente. Calma. Sobreposto, acho que... Essa pergunta, eu acho que aqui é o desenho, né? Que ela deve estar falando. Ah, ótimo, tem um desenho aqui. Então tá. Gostei, circulado facilitou bastante. Então, não há osso entre a vestibular do germe do dente permanente e o ligamento da raiz do dente descido, ou o desenho do germe ficou sobreposto à tábua óssea dessa região. Então, assim, ó, existe osso nessa região, mas a espessura vai diminuindo à medida que o dente permanente vai romper. Então, nunca é a mesma quantidade. Então, se eu pensar numa radiografia de uma criança de 2 anos e radiografar a mesma criança, por exemplo, com 6 anos, a espessura de osso é diferente, mas existe osso ali. A gente sempre tem que lembrar que é um esquema, né, que a gente faz. Então, é que eles ficam fazendo aqui atrás tudo gesto pra mim, aí eu não sei se é comigo, se não é comigo, aí eu fico meio confusa, desculpa. Eles ficam fazendo assim joinha pra mim, eu fico toda perdida aqui. Minha primeira vez ainda a minha diretora me confunde, mas vamos lá, próxima. Tem uma outra pergunta. Em relação à endodontia, a questão, então eu manipulo o hidróxido PA, né, junto com o propileno para obturar? Então, voltando à questão da endodontia, ela perguntou se eu manipulo o hidróxido de cálcio PA junto com o propileno para obturar. Então, tem algumas escolas no país que obturam sim com esse tipo de pasta, ou às vezes espessada com um óxido de zinco. Tá, é uma opção. A gente aqui na UFSC, a gente prefere usar o hidróxido de cálcio, que é uma pasta, como curativo de demora. Numa próxima sessão eu vou remover esse curativo do pó de hidróxido de cálcio PA com propileno e vou obturar definitivamente com óxido de zinco eugenol. Mas existe sim algumas escolas que, como obturação, usam essa pasta. E daí a gente vai entrar numa discussão, né? Se obtura com pasta, se obtura com cimento, mas eu acho que isso tem que ser bem específico numa aula de endo, que rende uma discussão assim gigantesca e a gente não tem muita evidência científica a respeito disso. Outra pergunta, escurecimento dental em dente pós-trauma é sempre sinônimo de necrose? Então, essa pergunta é bem boa porque é uma dúvida bastante recorrente, que é se... Lê de novo pra mim. Escurecimento dental em dente pós-trauma é sempre sinônimo de necrose? Se escurecimento dental em dente pós-trauma é sempre sinônimo de necrose. Tá, aí primeiro a gente tem que diferenciar dente descido com dente permanente. Em dente descido, tem uma revisão sistemática que a gente publicou, acho que foi em março de 2018, onde essa sempre foi uma angústia minha muito grande, tá? Onde muitos trabalhos mostram que sim, existe uma associação entre a alteração de cor da coroa, e daí os artigos não deixam claro qual é a coloração, mas os autores sugerem que seja cinza, que esse dente está necrosado. Mas isso tem que ser visto com muita cautela, porque qual é a dificuldade que a gente encontrou nessa revisão sistemática? É a avaliação do diagnóstico de necrose pulpar. Então, quando a gente vai avaliar, quando tem um abscesso e uma fístula, clinicamente é mais fácil, o dente está necrosado, é mais fácil, ainda mais sendo um dente anterior que tem um canal só. Mas se eu penso radiograficamente, quando eu tenho a sobreposição do germe, em algumas situações pra gente é muito difícil fazer esse diagnóstico. E ainda tem um artigo de Holland, que eu não me lembro, eu acho que é de 2004 ou 2006, que ele diz que dentes tecidos traumatizados existe um aumento no volume do capuz pericoronário do dente permanente sucessor, o que nos dificulta mais ainda nesse diagnóstico de necrose pulpar. Então, apesar da revisão sistemática ter dado essa associação positiva entre a alteração de cor da coroa do dente descido e do dente e a necrose pulpar, a gente conclui que isso precisa ser visto com muita cautela. Então, Mariane, tá, no frigir dos ovos, o que tu faz? Se eu tenho um dente com alteração de cor da coroa, independente da cor,
Se eu não tiver mais nenhum outro sinal clínico ou radiográfico que me mostre necrose pulpar, então sinais clínicos seriam um abscesso ou uma fístula e um sinal radiográfico, algum tipo de reabsorção inflamatória externa ou uma lesão periapical, eu não abro esse dente. Então, isoladamente, alteração de cor da coroa, eu não abriria, porque tem muitos casos que você abre e esse dente ainda está vital. No dente permanente, a gente também fez uma revisão sistemática, mas a gente ainda não terminou com os dados. Ela está para ser publicada agora. Mas também existe essa dúvida em questão no próprio diagnóstico, que deixa muitas vezes o resultado da revisão um pouco confuso. Tem uma outra pergunta. Se não tem molar, no caso de mantenedores, né, para eu colocar o aparelho, quanto tempo eu devo acompanhar esse paciente para ver se perdeu ou não espaço? Tá, a pergunta é, então eu deduzo que é a mesma pessoa que perguntou antes do mantenedor, né? Então, a criança não tem o segundo molar descido para eu botar algum tipo de mantenedor de espaço, certo? E ela quer saber em quanto tempo eu acompanho ou quanto tempo eu vou ver que tem a perda de espaço. Teoricamente, a literatura diz que se eu não tenho a erupção do canino descido ainda, é provável que perda espaço quando o canino irrompe. Mas se eu já tenho o canino descido, a gente está falando de arcada superior, tá? Mas se eu já tenho um canino descido irrompido, eu não vou ter perda de espaço. Isso nem sempre é verdade. De qualquer forma, mesmo que a gente perda espaço, na verdade é mais uma inclinação. Isto é, eu tenho uma inclinação dos dentes adjacentes para aquele espaço. Caso isso aconteça, a gente pode novamente, com o aparelho removível e 2 molas digitais, muito facilmente você desinclina esses dentes e coloca o mantenedor. Eu não tenho uma real perda de espaço, e sim uma inclinação dental pequena que é possível de ser recuperada. Geralmente esses acompanhamentos eu faço à medida que a criança vai voltando para prevenção de cárie, acompanhamento de outras doenças. E daí, quando a criança já está na idade, ou tem condição, ou tem o segundo molar irrompido e eu decido fazer um mantenedor de espaço, eu faço a medida. Como é que eu meço? Mesial a distal do dente contralateral. Então, vamos dar um exemplo. Ela perdeu o dente 51. Estou com vontade de desenhar aqui, daqui a pouco pego um papel. Ela tem o dente 51. Perdeu. Eu meço o dente 61. Vejo o espaço mésio, o espaço ocupado mésio distal desse 61 e tento ver se eu tenho espaço ainda presente. Se eu tiver no 51 esse espaço, eu faço mantenedor de espaço. Se eu perdi 1 ou 2 milímetros, eu faço um aparelho removível, recupero esse espaço, geralmente com 1 milímetro a mais, e depois faço mantenedor de espaço. Tudo bem simples e bem rápido. Essa recuperação de espaço, a gente está falando de 15, 20 dias, então é muito rapidinho e depois eu posso fazer a manutenção de espaço. A Ju veio com um papel aqui que eu acho que pode ajudar nas próximas explicações. Obrigada, Ju. Próxima pergunta. Na lâmina, você tem como desenhar na lâmina? Desenhar na lâmina. Na lâmina não dá porque eu só tenho um dente, né? Eu precisava de 2 dentes. Então, vamos lá. Vocês têm que prometer que vocês não vão rir do meu desenho, tá? Mas eu prometo que eu vou desenhar com bastante carinho. Então, vamos lá. Se eu tenho... Opa, caneta errada. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer bem tipo Minecraft, tudo bem quadrado, tá? Então, eu tenho aqui o 61, a ausência do 51, e daí por algum motivo, aí eu tenho aqui, né, o 52 e o 62. A criança perdeu, eu não pude colocar o mantenedor, estou acompanhando, a criança tem 3 anos e meio, tem os molares descidos, os segundos, superiores, um bom comportamento, eu decidi fazer o mantenedor. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar um compasso de ponta seca que a gente já tem, muitas vezes da graduação, e vou medir essa distância aqui, ó, tá? Do 61. Depois eu pego o compasso de ponta seca e vou medir essa distância que eu tenho aqui, que seria do dente 51 que eu perdi precocemente. Se eu tenho alguma perda nesse espaço aqui, quer dizer, esse espaço aqui ele é menor do que esse espaço, a gente pode fazer um aparelho removível simples com 2 molinhas digitais aqui para desinclinar tanto 61 quanto 52. Depois que eu recupero espaço, geralmente esse dente tem mais ou menos 7 milímetros, vocês não vão ver minha letra aqui, né, mas 7 milímetros, eu recupero aqui 8 milímetros e daí faço um mantenedor de espaço. Não é nada muito difícil, sabe? Bem simples, já fiz algumas vezes, é um tratamento bem rápido.
Outra dúvida. Na aula foi dito que não se sabe ao certo a espessura do ligamento periodontal do dente descido, porque em dentes permanentes a espessura descrita é de 0,15 a 0,25. Em dentes descidos isso também não ocorre? Isso não? Em dentes descidos não? Posso ler? Porque eu acho que o pessoal não escutou aqui. Pega pra mim ali, Marcelo. Tá dando pra escutar. Quando vocês têm que dar um ok ali pra Ju pra dizer quando ela lê se escuta ou não, porque daí eu não preciso ler de novo. Ela diz o seguinte: na aula foi dito, numa das minhas aulas, que não se sabe ao certo a espessura do ligamento periodontal do dente descido, porque em permanentes a espessura é descrita de 0,15 a 0,25 milímetros. E em descidos, não? Então, eu não tenho na literatura esse relato dessa espessura, porque claro que o ligamento periodontal do dente permanente, ele não tem a mesma espessura nele todo, tá? Então, pegando aqui como exemplo o dente descido, a espessura nessa região é diferente da espessura em outras regiões. Só que isso eu tenho só esse dado em dente permanente, em dente descido eu não tenho esse dado. Então a gente mais ou menos transporta mais ou menos, então é de 0,25 para menos, mas eu não tenho como ter esse dado. O ideal para fazer o estudo, o que eu precisava? Pedaços de maxila e de mandíbula, de crianças, para daí você fatiar e colocar em microscópio e daí medir. Mas esse estudo a gente não tem, pelo menos eu não encontrei na literatura, apesar de já ter procurado, um estudo que passe essas medidas. Então a gente trabalha com medidas aproximadas, baseado no conhecimento do dente permanente. Tá dando para escutar? Tá perguntando? Uhum. Então tá, então a Ju pergunta direto. No caso de um dente que sofreu alteração de cor, mas não há outros sinais e sintomas, irei realizar o acompanhamento. Ótimo. Mas se esta alteração de cor incomodar os pais ou a criança, podemos intervir com restaurações estéticas ou é melhor apenas acompanhar mesmo e convencer aos pais a não fazer nenhum procedimento? Essa é uma pergunta. Tá, então vou responder essa primeira e depois respondo a outra. Tá. A gente não tem, então, uma justificativa para fazer alguma abordagem endodôntica nesse dente, porque eu só tenho uma alteração de cor, então não tem existe uma alteração pulpar, mas que não justifica uma intervenção endodôntica. Ótimo, conversamos. Em alguns casos, essa alteração de cor pode regredir, em alguns casos ela pode piorar e em alguns casos ela pode ficar igual. A grande questão é que alguns pais sim se incomodam. A criança é meio difícil de incomodar, tá? Quando a criança diz que incomoda é porque a mãe falou, o pai falou, aí a criança se incomoda porque o pai e a mãe se incomodam. Na maioria das vezes, o que eu gosto? Primeiro, pedir para o pai esperar um pouco, porque isso pode regredir e às vezes essa regressão não é total, mas o pai e a mãe acabam se acostumando. E outra coisa, eu já fiz faceta estética em criança com alteração de cor da coroa e não é fácil. Primeiro porque você tem que bloquear a cor. Então, quando você desgasta um pouquinho ou mesmo faz sobreposição de resina sem desgastar, o primeiro passo é bloquear aquele escurecimento que o dente mostra. E ele não é fácil, porque a resina não esconde. Tu tem que usar aquelas tintas mesmo que dentística usa para bloquear a cor. E não é um trabalho fácil, porque todo trabalho estético demanda tempo. Então, quando o pessoal da dentística usa muito isso, usa em adultos. Eles ficam às vezes 1, 2 horas até acertar a cor, fazem teste antes. E na criança a gente não tem todo esse tempo. A criança não permite todo esse tempo de cadeira. Mas nada impede, não existe alguma contraindicação de fazer uma estética na criança se o pai quiser. Só que muitas vezes ela não vai ficar tão legal quanto a gente gostaria que ficasse. Mas aos nossos padrões estéticos, de repente, você só reduz um pouco e a mãe fica feliz e gosta, Mas tem que deixar bem claro que é muito difícil você conseguir fazer exatamente igual ao dente do lado por causa desse bloqueio da cor que esse dente trocou. Então não é um tratamento fácil de fazer. E o resultado nem sempre fica como a gente gostaria que ficasse. Em casos de avulsão do dente descido, qualquer possibilidade de reimplante que não seja imediata já está descartada? Até quanto tempo podemos fazer a tentativa do reimplante? Se a criança chegar até 30 minutos ou entre 30 minutos a 1 hora após o trauma, é viável a tentativa? Tá. A
literatura, às vezes, ela é cruel com a gente porque ela fala que o reimplante pode ser feito imediato, mas não diz o que o imediato significa, né? O imediato que é 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 15 minutos, 10 minutos, né? A gente tem que, na verdade, tentar deduzir o que é o imediato. O que a gente sabe? Que para a dentição permanente, até 1 hora, você tem bons resultados. Para dente descido, a gente não tem vários estudos com tempos diferentes. Então, o que eu posso dizer? Caso você decida reimplantar, caso seja uma indicação de reimplante, né? Porque na aula eu digo todas as indicações, não é todos os casos que é indicado. A gente precisa... a gente sabe que o quanto mais rápido isso acontecer, mais chance de sucesso. Não está garantido sucesso, mas mais chance de sucesso. Eu particularmente, aí é uma decisão minha, tá? Pelo que a gente fez, e a gente também, assim, ó, por mais que eu trabalhe com trauma, eu não reimplanto um dente todo dia, tá? Isso não acontece, porque é muito difícil chegar na tua mão nas condições, no tempo certo. Eu fico até meia hora. Meia hora desde que eu tenha dente para fazer a contenção depois, que está armazenado em meio líquido, de preferência no leite, que eu consiga, né, que ainda tenha raiz, que vale a pena manter esse dente, quer dizer, não é um dente muito próximo da esfoliação, aí eu tento. Entre meia hora e 1 hora, eu não tenho nenhum subsídio para dizer se vai dar certo ou se não vai dar certo. E daí vai caber mais uma decisão clínica sua com os pais. Tem pais que topam, você apresenta as vantagens e desvantagens e eles dizem, eu prefiro tentar. Tem pais que dizem, não, eu não gostaria de fazer. Então, eu acho que é uma decisão. Só que uma decisão meio rápida, né? Porque a criança, a gente não pode dar uma explicação muito grande, porque o tempo está correndo enquanto eu tenho que decidir. Mas eu acredito que... mas eu não tenho nenhum subsídio teórico, não tenho nenhum artigo para te dizer assim, pode fazer, que vai dar sucesso. Ou não faça, que vai dar insucesso. Eu não tenho esse dado. Então, eu não posso te afirmar. Então, é uma questão de escolha que o profissional vai fazer. Ai, pessoal, tá ótimo, tô adorando. Um monte de pergunta bem boa. O aparelho móvel para recuperação de espaço é colocado na criança por volta dos 3 anos e meio? Já era lá em relação à tua outra pergunta. Tá, então, é a mesma coisa, eu preciso de retenção. Tá? Então, a experiência que eu tenho, eu preciso do segundo molar descido e rompido. Então, lembrando que a gente vai ter que moldar, se fizer um removível, a criança vai ter que usar. Né? Se a criança não deixa moldar e não vai usar, então não adianta. Né? A gente vai fazer a mãe gastar o dinheiro. Eu já tive pacientes que eu dei uma insistida e depois a criança não usou o aparelho. Então, isso vem do nosso feeling de perceber se a criança vai usar ou não. Tá? Então, essa que é a decisão. Acho que se a gente pegar uma idade de corte, acho que 3 anos e meio é uma idade razoável, que algumas crianças a gente consegue, não todas. Menos de 3 anos, muito difícil. Entre 3 anos e 3,5, 4, dúvida. E acima de 4 fica mais fácil. Tá? Então, aí depende. Eu já peguei casos com criança de 3 anos facílimo de fazer. Criança com comportamento, meu Deus, 1000. Super bom. Agora, eu já peguei criança de 4 anos que não dava. Se eu não consigo nem moldar, imagina usar, né? O mantenedor depois, seja ele removível. Porque se eu fizer um fixo, depois eu também tenho que colocar a banda, tenho que pedir para morder a banda, né? Eu tenho que adaptar bem a banda. Eu preciso de uma certa colaboração, né? Mesmo que a criança canse, a gente faça aos pouquinhos, mas uma certa colaboração eu preciso. Outra pergunta. Estão agradecendo aqui, a Erika está agradecendo. Ah, a Erika está agradecendo, nada. A Erika fez que pergunta? A que tu acabou de... Ah, que eu acabei de responder, então tá. Caiu no concurso agora de São José dos Pinhais. Ai, que medo. Ai, que medo. A criança pode relatar a sensação de dente crescido ou dormente. Procede essa informação? É que é a sensação muito difícil uma criança relatar isso, tá? Porque achar que a criança de 4 anos vai ter essa destreza no relato do que ela sente é muito difícil. Mas isso é característico de sensibilidade à percussão. Então, quando você vai fazer a sensibilidade à percussão que você pode fazer na concussão, a criança sente isso. Mas esse relato eu nunca vi. Uma criança de 3, 4, 5 anos dizer, eu tenho a sensação de um dente crescido. É um conceito teórico, né? Mas a criança relatar acho muito difícil. Mas a sensibilidade à percussão eu posso ter sim. E é uma das características, porque lembra que a gente comentou aqui que tem o ligamento periodontal, na concussão não tem sangramento e não tem aumento de mobilidade, mas algum tipo de lesão pode ter acontecido no ligamento periodontal.
Então eu vou perceber isso no teste a percussão, tanto vertical quanto horizontal. Tem uma perguntinha aqui que veio com imagem, eu vou pedir pro Marcelo te passar. Uma pergunta com figurinha. Tá. Criança teve trauma segundo a mãe? Não teve. Quer dizer, ela pode até ter tido, mas ela teve cárie antes. É a pergunta antes ali, né? Dente 51, 61. Tá. Quando tem uma lesão de cárie extensa. Tá. Desculpa, vou ler do começo. Quando tenho uma lesão de cárie extensa com comprometimento da coroa, principalmente dentes anteriores, o que fazer quando não temos muito recurso? Aí ela mostra uma foto de 2 dentes, 51 e 61, com cáries amplas e provavelmente bem escurecido. Eu acho que deve ter usado diamino fluoreto de prata, né? E segundo a mãe teve trauma. Então é assim, ó. Toda vez que eu tenho um dente cariado, a criança pode ter caído realmente e ter fraturado, mas o problema dela não é a fratura, porque o dente já está mais fragilizado, com perda de esmalte, perda de dentina, e isso tudo vai favorecer uma fratura numa queda. Mas o meu problema nesse caso que foi enviado não é o trauma, é a cárie. Em relação dos poucos recursos, eu te entendo. E às vezes não é só o pouco recurso, mas também o comportamento da criança, porque uma região anterior a gente também vai fazer alguma coisa estética, né? Não sou contra o diamino, acho que muitas vezes ele nos ajuda bastante, não só para resolver o problema na hora, mas para nos dar um tempo para tomar uma decisão do que fazer naquele dente. E tem situações que o diamino resolve e isso não é um problema social no meio que a criança vive. E tem alguns casos que ele é um problema. Se ele não for um problema, a estética é uma opção da gente fazer depois. Agora, se o diamino é um problema na situação que a gente faz, a gente aplica para paralisar a lesão e depois a gente pode pensar em alguma situação, né, estética, um tratamento estético, mas lembrando que aquela dentina escurecida nos dificulta bastante depois de achar uma cor ideal. Mas aí eu volto de novo, assim, o ideal para nós. Muitas vezes para a criança e para a mãe já é muito melhor do que estava antes e ela fica satisfeita com o resultado. Tá? Não sei se eu respondi, se não pergunta de novo. A Karen tá mandando vários coraçõezinhos. Vários corações, não, coraçãozinho. Outra pergunta. Clareamento dental externo em dente descido, escurecido, pós-trauma, sem sinal clínico e radiográfico de necrose. Você contraindica? Tem alguma experiência? Eu já fiz clareamento, mas interno e externo junto. Quer dizer, houve um trauma, uma fratura. Posso até mostrar, o caso não está à mão aqui, porque não é um caso que eu mostro muito, mas é uma fratura seguida de uma necrose pulpar, a gente fez endo, tá? Depois da endo, tinha a coroa escurecida e a gente queria fazer a classe 4 da fratura. Então, deixa eu desenhar aqui, vamos ver. Já que eu tenho folhinhas aqui. Então, eu tinha... pediram para eu desenhar bem grande, então vamos lá. Peguei a caneta errada de novo, gente, tô nervosa, calma. Vamos lá. Então, aqui, né, eu tenho 51, eu tenho 61. No trauma, houve a fratura aqui, certo? Uma fratura de esmalte e dentina. E mais tarde teve uma necrose desse dente. Fiz a endo. E depois a gente queria fazer o quê? A restauração classe 4 aqui. Só que qual era o problema? O dente tinha alteração de cor. E aí a gente ficou na dúvida, tá? Se eu vou fazer a resina de que cor, né? A cor original do dente, que é um A1, um B1, um A2, ou eu vou fazer de acordo com a alteração de cor, que daí fica estranho, né? Então, como tinha feito a endo, a gente decidiu fazer um clareamento interno junto com clareamento externo. Eu vou dizer assim, o caso ficou legal, ficou bonitinho, mas é trabalhoso. Foram umas 3, 4 consultas de clareamento, mais uma consulta de restauração. Não sei se financeiramente vale a pena todo o esforço, né? Porque você vai ter que fazer. Só externo eu nunca fiz. Tá? Mas aí tem que ver até que ponto os pais topam, porque o trabalho a gente vai ter igual, certo? Se é descido ou permanente, na verdade, descido a gente tem até um pouco mais de trabalho. Mas não existe assim na literatura muito claro contraindicações ou indicações, mas também não tem muitos relatos de casos. Até esse artigo que a gente publicou numa revista espanhola de língua
espanhola, acho que não é uma revista espanhola, uma latino-americana, que estava em espanhol, mas assim, a gente não vê muito desses relatos, até porque artigos assim com relato de caso é muito pouco que a gente está encontrando na literatura hoje. Mas dá para fazer, né? Mas tem que pesar todos os pós e contras. A Samanta também tá te mandando florzinhas. Ai, florzinha, bonitinho. Ela fez várias perguntas. É? Bom, vamos lá. O reimplante do dente avulsionado não pode trazer alguma injúria ao germe do dente permanente? Até que ponto vale a pena? Então tá. A pergunta, então, é bem importante, ela é bem frequente. Então, assim, quando a gente procura na literatura, o que eu vejo? Eu vejo sempre a associação da avulsão, quer dizer, do trauma, a sequela no dente permanente. Então, se eu for aqui para nossa lâmina, qual é a associação? Eu tenho um dente aqui na boca, o dente avulsionou, e a minha casuística é o seguinte: dentes que sofreram avulsão têm o germe sucessor do dente permanente com mais alteração. Isso dá, né? Vários trabalhos mostram que existe associação. Não só na avulsão, mas como na intrusão também, né? Por causa dessa proximidade. Não existe trabalho que mostra que o reimplante causou lesão no germe. Mas também não tem trabalho que mostre que o reimplante não causou lesão no germe. Então, eu não sei nem que um e nem que outro. O que a literatura alega? Ela alega que se eu reimplantar, eu vou empurrar primeiro o coágulo contra o germe do dente permanente. Eu não vou empurrar, eu vou irrigar, vou tirar o coágulo e depois eu reimplanto esse dente, certo? Eu não vou empurrar um coágulo. Segundo, da proximidade. Então, existe uma proximidade, mas como a gente já conversou com alguém que fez uma pergunta, existe uma pequena camada óssea, mas existe aqui, tá? Essa pequena camada óssea que protege o germe. E outra coisa, se vamos por eu reimplantar esse dente descido, depois o dente permanente descer, tá? Erupcionar e tiver algum tipo de consequência, a minha pergunta é: a consequência no germe, nessa sequela do germe, foi por causa da avulsão ou foi por causa do reimplante? Então é muito difícil de saber. Um estudo para eu ver isso, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, por exemplo, 40 crianças com avulsão sem reimplante, 40 crianças com avulsão com reimplante, acompanhar todas essas crianças até a erupção do dente sucessor e daí eu definir. Esse estudo eu não tenho. Nem ninguém tem. Então, a gente tem uma revisão sistemática que incorporou na literatura 41 dentes reimplantados que foram incorporados só de casos clínicos. É o que a gente tem hoje. Então, não posso afirmar nenhuma coisa ou nem a outra. A questão dos riscos, isso a gente tem que pesar. Então, tudo depende, o que eu vejo não é só o risco, mas o quão importante é o reimplantar. Então, por exemplo, se eu não vou conseguir, se o dente ficou muito tempo fora do alvéolo, isso é ruim, porque ele está mais contaminado. Se é um dente que logo vai esfoliar, se é uma criança que já tem perda, por exemplo, de incisivo inferior. Então, tem algumas coisas que o risco não vale a pena frente ao benefício. Mas se eu tenho, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, onde ela ainda precisa desse dente durante 4, 5 anos para ele esfoliar com 6, 7 anos, talvez seja interessante reavaliar. E lembrando que nos casos de criança de 2 anos, esse germe está mais alto. Certo? Então, o que acontece? Nesse caso, o reimplante, ainda esse germe está mais longe do meu alvéolo. E uma criança, por exemplo, mais velha, nos 5, 6 anos, o germe está mais baixo. Só que, em compensação, o germe está mais baixo, mais com a coroa mineralizada. E numa criança de 2 anos, o germe está mais alto, mas a coroa menos mineralizada. Eu falei para vocês de um estudo que eu fui banca, eu acho que também foi início do ano passado, que foi o professor Carlos, o orientador, que eles fizeram algumas simulações com elemento finito e eles mostraram a capacidade que o capuz tem de proteger o germe do dente permanente frente a algum impacto. Então, o que eles fizeram? Elemento finito, na verdade, é uma técnica de computador, né, para a gente simular algumas situações. Uma esfera bateu no dente descido e eles viram como essa força era difundida tanto no dente descido, nas partes, como no germe. E a gente percebeu pelo elemento finito que toda a força ficou no capuz do dente descido. E isso, para a gente, é uma grande notícia e é super boa, porque quer dizer que o germe está fazendo, o capuz, está fazendo o papel dele protegendo o germe do dente permanente.
Falei pra caramba nessa resposta, né? Meu Deus, vocês não vão me aguentar no final. Vamos lá. A Carla também mandou várias carinhas de brava, que ela já disse que mandou vários corações e eu não falei nada. Ah, a Carla mandou corações, coraçãozinho pra tem Carla. Tem outra pergunta aqui. Pode fazer clareamento em criança? Na bula dos clareadores diz acima de 14. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz um caso interno e externo, né, com autorização dos pais, e a gente fez isso dentro da universidade para ter esse relato de caso clínico. O clareamento em geral já é discutido em adolescente, então tudo isso eu acho que tem que pesar muito. Aí vai me perguntar, em consultório eu faria? Não, eu não faria. Né? Ali na universidade a gente pesquisa um pouco, relata, explica para os pais, muitas vezes a gente mostra que é questão de ensino e nesse caso funcionou, mas eu não tenho uma casuística para te mostrar que realmente funciona, né? Mas a questão do clareamento ele já é muito discutido um pouquinho antes, já para adolescente, né? Que algumas adolescentes vêm pedindo, ou mães e pais de adolescente vêm pedindo, isso já é um pouco discutido na literatura também, até que ponto a gente pode começar. Eu tenho um pouco de medo dessa questão muito estética sendo introduzida muito precocemente nas crianças. Isso geral, né? Mas o dente também vai refletindo. Eu acho que é mais difícil, isso é um problema dos pais, a gente conversar. Então, por isso que eu digo para vocês que às vezes os pais já querem tomar uma solução estética, eu não digo nem sim nem não. Eu vou pedindo um tempo, né? E a gente vai jogando isso pra frente. E daí lá na frente a gente reavalia de novo. Isso eu dou tempo pro pai e pra mãe se acostumando, porque às vezes a alteração de cor ou qualquer mudança estética no trabalho é muito abrupta, certo? A criança estava com o dente bonitinho hoje, amanhã ele tá quebrado. Ou ele estava com o dente na boca, amanhã ele avulsionou. Então é muito abrupto. Então às vezes os pais precisam de um pouquinho de tempo para absorver isso, para daí a gente poder tomar uma decisão correta do tratamento. Mas tem mais uma pergunta aqui da Paty. No caso de relatado do clareamento, quanto tempo durou cada sessão de clareamento interno e externo? Como foi a colaboração da criança durante a consulta? Tá, a gente escolheu uma criança bem boazinha primeiro, tá? Porque a gente tinha que fotografar. Então essa é uma variável que a gente tem. Demora um pouco, porque eu tenho que aplicar top-down, eu tenho que remover o ionômero que tem na abertura coronária, eu tenho que deixar o tempo agindo, eu não lembro bem ao certo, mas era de meia hora a 45 minutos cada vez, e isso mais as fotografias que a gente fez de cada passo a passo. Tá? Então, eu não posso te dar essa minha experiência como referência porque a gente tem outras coisas, né? Fica um monte de gente fotografando, a gente tem passo isso, aí repete fotografia, não tá bom, etc. Mas eu já escolhi uma criança com bom comportamento. Então, né, a gente não vai... trabalhar com estética com criança que não tem um bom comportamento não dá, gente. Ela se mexe. Às vezes é uma criança boazinha, mas ela mexe. Então, ela fica com a bunda pra cá, pra lá. E a gente com a espátula de resina seguindo a criança. Não dá? Né? Então isso a gente precisa ter bastante cuidado. Tem mais uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho do clareamento. 10% não poderia usar no clareamento de permanente, com 15 anos, por exemplo? Poxa, mas a gente fugiu um pouco, calma. Não sei, porque toda essa parte de clareamento a gente não faz na odontopediatria. A gente geralmente encaminha para geralmente o pessoal que faz estética, tá? Não faço. Nunca fiz em consultório e a gente ele dá um que também não é da nossa ossada, digamos assim. E eu não leio muito a respeito disso por causa, eu não queria dar uma resposta assim no chutômetro, né? Então eu não sei te dizer mesmo. Outra pergunta aqui. Mas posso perguntar para os meus colegas universitários e quem sabe depois mandar, né? Mas assim, de pronto eu não tenho resposta. Quanto tempo depois do reimplante faço a endodontia? E quanto tempo deixo com o curativo para fazer obturação, no caso de usar óxido de zinco e genol? Tá. O reimplante, a gente sugere que nos primeiros 7 dias a gente já tenha início do tratamento endodôntico. Isso vai depender da cicatrização, certo? Porque às vezes o dente precisa recuperar um pouco a mobilidade normal, quer dizer, para não ficar com muita mobilidade, que pode atrapalhar no meu isolamento. Eu não vou colocar o grampo naquele dente, vou colocar nos dentes do lado, mas às vezes os dentes do lado também foram cometidos por trauma, né? Então às vezes eu tenho que botar mais longe, às vezes em caninos. E qual era a outra pergunta? Ah, tá. E quanto tempo de curativo de hidróxido de cálcio? Então, assim, ó, o que a gente tem observado quando eu comecei a trabalhar com trauma, bem nos primórdios, e eu não vou dizer quanto tempo atrás, porque não importa isso agora, que faz muito tempo,
eu deixava hidróxido de cálcio bastante tempo. Por quê? Porque a gente acreditava que quanto mais tempo de hidróxido de cálcio, mais chance de sucesso. O que a gente observou? Que isso nem sempre é verdadeiro. Então, um dente que a gente começa a endodontia e não consegue secar esse dente, não consegue secar o canal com os cones durante o processo endodôntico, eu repito o hidróxido de cálcio mais uma vez, deixando no máximo entre 30 e 45 dias. Se nesse período eu não conseguir secar o dente, quer dizer, sempre tem exudato quando eu vou usar os cones de papel, é muito provável que eu não tenha conseguido reverter o processo infeccioso. Isso, mas aí não é no reimplante, tá? Isso é em qualquer tipo de tratamento endodôntico. E isso já é uma pulga atrás da orelha que tem muita chance de esse tratamento não dar certo. Quando eu consigo secar o canal nesse período, então aí eu já substituo, porque para eu obturar definitivamente, o que eu preciso? Não ter mais abscesso e fístula, eu preciso ter um canal seco. Se eu não tiver nenhum nem outro, eu não devo obturar o canal com óxido de zinco, porque o óxido de zinco, uma vez que eu obturei e reagudizou o processo, eu não tenho como retratar, né? Se eu obturasse com hidróxido de cálcio, eu até poderia, mas com óxido de zinco não tem, então eu tenho que ter certeza. E a gente percebeu aí da nossa experiência clínica, tá? Eu não tenho um artigo em relação a isso, que de 30 a 45 dias é o tempo que a gente consegue o sucesso. Se eu não conseguir secar o canal e deixar as hidróxido de cálcio mais tempo, não necessariamente eu vou aumentar a chance de sucesso. Não sei se eu esclareci. Marcelo tá concordando? Marcelo, tá boa a minha explicação? Tá. Marcelo achou boa. Se chega o paciente com uma reabsorção avançada, faço algo de imediato ou acompanho? Tem uma radiografia aqui. Tá, vamos ver uma radiografia. Tá, esse paciente tem relato de trauma, primeiro. Tá, isso é importante, tá? Segundo, eu vejo aqui que na tua radiografia o 51 parece, e a Carla mandou dizendo que travou. Voltou. Travou e voltou, mas coisa rápida aqui a tecnologia, tá? Voltando. Reabsorção avançada, primeiro... Eu vou ler de novo que a Carla eu me perdi aqui, desculpa. A Carla me confundiu. Abre pra mim de novo aqui na pergunta. A Carla me confundiu, me perdi. Vamos lá, qual é a pergunta? Tá. Se chega com reabsorção avançada, faço algo de imediato ou acompanho? Então, reabsorção avançada, primeiro a gente tem que determinar o que é avançada. Então, uma das medidas de comparação é sempre o dente ao lado, desde que ele não tenha sofrido um trauma. Segundo, é o tipo de reabsorção. Então, se eu tenho uma reabsorção por substituição, independente se ela esteja no início ou avançada, não é o tipo de reabsorção que eu sugiro, né, que a literatura também concorda com isso, fazer qualquer tipo de tratamento endodôntico ou extração. Eu não preciso intervir nesses dentes. Agora, se eu tenho um dente com uma reabsorção inflamatória externa, na grande maioria dos casos, ela está associada à necrose pulpar. Deixa eu pegar um desenho aqui. Não, acho que não sei se eu usei esse. Tá, mas vamos lá. Quando tem a necrose pulpar, então, a reabsorção por substituição é aquela reabsorção que eu comentei com vocês lá numa das aulas, onde eu tenho ligamento periodontal, deixa eu colar o meu dente aqui. Eu tenho um ligamento periodontal, certo? Em volta do dente. Na hora do trauma, eu tenho lesão de parte desse ligamento, tá? Então, eu perco esse ligamento. Na área que eu perco esse ligamento, existe uma competição celular, se vai ser colonizada de novo pelas células do ligamento, ou por cemento, ou por osso. Em alguns casos, as células do ligamento perdem e o osso ele vai juntar aqui no cemento. E essa junção a gente chama de anquilose. Eu perco o espaço do ligamento periodontal naquela região. E a partir dessa anquilose, eu desenvolvo a reabsorção por substituição. Isto é, as células clásticas do osso começam a reabsorver a dentina e o cemento e formar osso no lugar da dentina. Essa é a reabsorção por substituição. Nessa reabsorção, eu não preciso fazer nenhum tipo de intervenção, certo? Tá. Mas não é a reabsorção mais comum que eu tenho. A reabsorção mais comum que eu tenho é a reabsorção inflamatória, que está associada à necrose pulpar. Então, eu tive o trauma, tá? Depois do trauma, eu tive a necrose do tecido pulpar,
E quando eu radiográfico, eu vejo que parte, tanto às vezes do ápice, como nessas regiões aqui, eu começo a perder tecido. Mas junto com isso, eu tenho uma área radiolúcida associada. Quando eu tenho essa situação, isso sugere a necrose. E daí, por causa disso, eu preciso tratar. Meu tratamento vai ser ou a exo ou a endo. O que vai definir isso, uma das opções, é o tamanho de raiz remanescente. Se eu tenho tipo só 1/3 de raiz remanescente, não me justifica uma endo. Eu faço uma exo. O que eu não posso é deixar esse tecido necrosado com uma lesão associada e não tratar, né? É isso que a gente precisa ter bastante cuidado. Espero que eu tenha respondido, porque às vezes eu dou umas viajadas assim, me empolgo, né? Mas aí pergunta de novo.